Estava dizendo, presidente, eu vou solicitar que o pronunciamento seja registrado nos anais da casa, porque é longo, e eu vou apenas fazer os seguintes comentários que estão contidos nesta minha fala, que é um pouco o retrato do balanço dos 100 dias do governo de união e reconstrução do país. Peço, portanto, que seja registrado. Mas é importante, senhoras e senhores parlamentares, destacar 3 questões que, para mim, são muito relevantes do ponto de vista do significado do dia de ontem, quando o presidente Lula fez um balanço dos seus 100 dias de governo. E a primeira questão, que é absolutamente central, é exatamente o combate que foi feito e a sustentação que nós demos a partir dos atos golpistas do dia 8, dos pressupostos que sustentam o regime democrático brasileiro, a defesa do Estado de Direito, das instituições. E o presidente Lula foi o maestro, juntamente com o presidente da Suprema Corte, do Senado e da Câmara, para pacificar o país e dizer em alto e bom som: ninguém ouse querer interditar o processo democrático brasileiro, a democracia brasileira. Esse foi um dos pontos fortes do balanço que foi feito. Nós temos efetivamente o compromisso com a democracia, e não é só o governo, foram os vários agentes minimamente comprometidos com a democracia que sustentaram o combate que fizemos sem tréguas aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E os que praticaram estão pagando a conta do ponto de vista da justiça. O segundo ponto alto da fala do presidente do balanço foi a narrativa que se construiu a partir da reconstrução dos programas que haviam sido extintos. O Minha Casa e Minha Vida, com um novo valor e o acréscimo de R$150, o Bolsa Família, o lançamento do Minha Casa e Minha Vida, o lançamento da nova política de valorização do salário mínimo, a retomada das campanhas de vacinação no país, a retomada das obras paralisadas. É um conjunto de ações que para alguns pode ser algo não tão importante, mas é decisivo para iniciar o processo de reconstrução de um conjunto de políticas públicas que, sem elas, o povo brasileiro não estava tendo essa sensação de que nós temos governo. Pode até discordar, mas o país tem a sensação que tem governo. As medidas estão sendo tomadas e as medidas lançadas até hoje, elas sinalizam que nós estamos no caminho certo. Terceiro aspecto importante é que sinaliza futuro, sinaliza propostas que dão a certeza de que nesses 4 anos nós vamos reconstruir o Brasil. O presidente falou do novo papel dos bancos públicos, e é importante porque tem que ter crédito em abundância para investir, para fomentar e girar e rodar a economia. A questão do crédito, o papel do BNDES, do BASA, do BNB e dos bancos públicos esse papel precisa ser retomado, porque banco público não é para entregar dinheiro para o Tesouro Nacional, como fez o BNDES. Banco público é para ser um caminho indutor do desenvolvimento e do combate à pobreza e fomentar o crescimento com geração de emprego e renda. Foi um dado muito relevante que o presidente levantou. Discutimos também no balanço dos 100 dias o novo papel da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo. Ela não pode servir apenas para aumentar permanentemente as altas dos preços dos combustíveis e distribuir dividendos para os seus acionistas. Ela tem que ter papel indutora, ela tem que ter papel estratégico no desenvolvimento, no crescimento e no investimento no país, porque é uma das empresas que mais gerou no passado emprego e renda para os brasileiros e para as brasileiras. Terceira medida que sinaliza para o futuro é que nós vamos apresentar, e o presidente deixou muito claro isso, nós temos 3 missões aqui nesse momento.
no Congresso Nacional. A primeira delas é discutir a nova política fiscal do país, sem comprometer o investimento, sem comprometer os investimentos sociais, fazer com que esse país cresça e se desenvolva sem comprometer aquilo que é fundamental, que é a ampliação do investimento público. O combate à pobreza, tirar o Brasil do mapa da fome, os recursos para a saúde, para a educação, aquelas medidas que estão constitucionalizadas jamais entrarão na nova política fiscal que o Brasil começa a discutir. Isso é muito importante. Por isso que vai vir a nova política fiscal do país. Além da reforma tributária, que o presidente deixou claro que ela é essencial, essas medidas, como a reforma tributária e o novo marco fiscal, não vai ter impacto imediato esse ano, mas gera um ambiente de crédito e credibilidade para que os resultados aconteçam no próximo ano. É por isso, senhoras e senhores parlamentares, que vossas excelências estão vendo os dados de hoje. Eu não levo muito em conta, por exemplo, quando a bolsa sobe ou a bolsa cai, mas é importante um dado da economia de hoje, a inflação que justificava as altas permanentes das taxas de juros, cedeu e, portanto, não se justifica mais essas altas taxas de juros, porque os dados da economia estão sinalizando a estabilidade, confiança, porque o Brasil começou a perceber, o mundo começou a olhar para o Brasil e percebe o seguinte: no Brasil, nós temos um ambiente de credibilidade, um ambiente de previsibilidade e um ambiente de segurança para o investidor vir aqui investir e fazer com que o Brasil retome o seu processo de crescimento. E termino, senhor presidente, a viagem do presidente à China, que muitos de nós éramos convidados, como eu, que não pude ir por conta das emergências que nós temos que discutir hoje aqui, como a instalação das medidas provisórias e esse ambiente de construção de uma base política sólida aqui dentro. Mas a viagem do presidente à China tem um significado estratégico, para além das relações comerciais, porque a China é a potência de maior relação comercial com o Brasil. É o redesenho da política, da geopolítica mundial, onde o Brasil tem assento garantido, porque já foi até convidado para a reunião do G7, que o Japão já convidou o Brasil. E temos mais 10 segundos para concluir, presidente. Tenho certeza, senhor presidente, deputado Marcos Pereira, que também preside essa sessão, aos meus pares aqui nesta casa, a minha crença de que o Brasil será reconstruído, que o Brasil sairá do mapa da fome, que nós vamos retomar os investimentos públicos em todas as áreas para gerar um ambiente de tranquilidade, um ambiente de diálogo, porque esse ambiente que foi construído nos últimos 4 anos, ele não serve à democracia. Viva a democracia, parabéns pelo nosso governo, que muito me orgulho de liderá-lo aqui nesta casa, dialogando com todo mundo, conversando, me respeitando, porque essa casa é a casa de respeito, é a casa do diálogo. E é com o diálogo que nós vamos aprovar as matérias relevantes para o país e para este Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.